Queria dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam todos os domingos. Boas-vindas a todos vocês todos que nos visitam todos os domingos. Estão cá. Bem-vindos, família, à casa. É bom estar convosco, é bom partilhar a palavra, é bom sermos igreja, é bom falarmos das Escrituras, é bom crescermos juntos, é bom recebermos o alimento da palavra juntos como corpo e é quase como que partimos todos em pé de igualdade, não é? Todos vamos partir em pé de igualdade para a semana, todos vamos ser desafiados com a mesma palavra. O que vai definir é o que é que cada um de nós vai fazer com a palavra. É o que cada um de nós vai o que é que nós vamos aproveitar da palavra, o que é que nós vamos deixar que a palavra contenda com a nossa alma, com aquilo que nós fazemos. E eu trago um texto que é muito conhecido. É um texto que é extremamente conhecido. É um texto que nós lemos muitas das vezes. É um texto que Jesus partilhou com os discípulos às portas de ser crucificado, onde ele está como a fazer uma preparação do coração dos discípulos, a dizer assim: olha, amigos, eu vou partir. Ou seja, o tempo de estar convosco está a chegar ao fim. E eu vou partir para outro lugar, eu não vou estar convosco. E claro que aquilo pesa no coração dos discípulos, ele explica isso. E depois ele deixa esta palavra em João 15. Podem abrir as vossas Bíblias em João 15. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Sabem, nós estamos a viver tempos com muita ansiedade. Tempos difíceis. Parece que a humanidade viveu outros tempos difíceis, mas a humanidade já viveu outros tempos complexos. Onde nós sentimos, todos os dias a entrar pela nossa televisão, a nossa fé a ser provada. E eu não vou entrar em acontecimentos recentes, mas nós precisamos estar agarrados a algumas verdades espirituais. E nós temos de estar agarrados, enraizados, como nós falámos na semana passada. Nós temos que ter os nossos pés firmes na rocha que é Jesus. E no momento em que Jesus estava a falar aos discípulos, onde ele estava a anunciar que ele ia partir, que ele ia deixar de estar no meio dele, que ele ia ser crucificado, ele tem estas palavras. Ele diz assim em João 15:1: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim, Jesus, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isto é o que Jesus está a dizer aos discípulos. Ele está a dizer: olha, vós já estáis limpos, vocês já sabem o que é que têm que fazer com esta palavra que eu vos dei. E eles dizem assim: agora precisam de permanecer em mim. Precisam de permanecer nesta palavra. Não basta acreditar, não basta conhecer, não basta ter a informação, é preciso permanecer na informação. É preciso viver a palavra. É preciso viver o Jesus. É preciso viver o Cristo nas nossas vidas. Permanecer em mim, e vem a promessa: e eu vou permanecer em vós. Se nós andarmos juntos com a palavra, Jesus diz que a palavra vai viver connosco, vai andar junto connosco. Então se nós lermos a Bíblia vai andar connosco. Se nós lermos da palavra, nós vamos reagir com a palavra. Se nós vivemos com Jesus, nós vamos repetir as palavras de Jesus. É tão básico que até dói nós não fazermos. Mas o que Jesus está a dizer é assim: olha, vocês já têm aquilo que é preciso. Vocês que já têm a minha palavra, vocês já têm isso, já estão limpos. Permanecei em mim e eu vou permanecer em vós. Ponto final. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim, nem vós podem dar. Se vocês não permanecerem junto de mim, da minha palavra, se vocês não beberem, vocês não vão dar fruto. Possível. Também é impossível não dar frutos permanecendo na videira. E nós às vezes vemos isto um pouco pela negativa. Se não permanecerem na videira, não dão frutos. Mas nós precisamos de ver isso pela positiva, que é nós, se estamos a dar frutos, é porque nós estamos agarrados à videira. Estamos a viver a palavra. Estamos a esforçar-nos, no mínimo, a viver o máximo que conseguimos da palavra.
com as nossas dificuldades, com o nosso processo de aprendizagem, com o nosso processo de crescimento. Então há frutos que são dados na nossa vida, que produzem. Há um fruto que é produzido porque nós estamos ligados à palavra e nós temos que celebrar isso. Todas as vezes que nós julgamos e não nos iramos, é fruto da palavra, é fruto do Cristo em mim. Cada vez que nós olhamos e saímos de um lugar qualquer, um olhar de compaixão, isso é fruto de quê? Fruto de Cristo, foi Ele que fez isso. Então sempre que nós fazemos alguma coisa que se liga àquilo que Cristo fazia, nós estamos a dar fruto da videira. E nós podemos dizer o quê? Ele é a videira e eu estou na videira. Mas também vai haver frutos que nós vamos dar, que nós se olharmos para a videira, nós vamos perceber isto não é fruto daquela árvore. E aí nós precisamos corrigir a nossa vida. Nós precisamos nos emendar. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos nos limpar novamente. Permanecer em mim ou permanecer em vós, ponto final. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, o fruto em si, um ramo estando sozinho, sem estar ligado a esta árvore, a esta videira, não pode produzir fruto, ele vai morrer, ele vai secar e ele não vai produzir fruto. Nem vós podeis dar se não permaneceres em mim. João 15,4. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, quem está ligado comigo e eu nele, ele se dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então todas as decisões que nós tomamos, todas as decisões que nós tomamos, todas as opiniões que são tomadas fora da videira, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Sem mim nada podereis fazer. Sem Cristo, vale muito de pouco, é só a nossa opinião. É uma opinião qualquer que nós construímos em outra árvore qualquer. Mas se nós construímos a nossa vida, a nossa opinião, os nossos julgamentos, tudo ligados na videira, ele diz que não, então tu podes fazer, porque eu estou contigo. Em mim, não é podes fazer porque estás... Porque tu fazes como eu faço, porque eu faço como eu ensino, porque fazes como eu te dirijo, fazes como eu te ensino. Não fazes só porque estás ligado a mim. E existe muitas das vezes esse perigo, porque nós somos religiosos e porque nós temos uma fé. Há coisas que nós dizemos porque temos uma fé. Mas se calhar Cristo nas Escrituras tem exemplos onde Ele disse de maneira diferente. Jesus tinha um plano, ia na estrada, ia na rua e ele ia numa viagem, ia mudar de lugar, ia do ponto A para o ponto B. E há uma mulher que decide nas vestes de Jesus. Vocês conhecem essa história da Bíblia? Essa mulher achava que bastava tocar na roupa de Jesus. Ela tinha ouvido falar acerca de Cristo, ela padecia de uma doença e a fé da mulher era tão grande que ela dizia assim, eu nem vou incomodar. Eu nem vou incomodar. Ele nem vai saber, nem vai notar. Ele vai passar por mim e a sombra ou as vestes dele eu vou tocar e eu sei que ele vai fazer alguma coisa na minha vida. E é muito bonito e é bom nós termos esse sentimento, sabemos que Cristo pode fazer isso e nós buscarmos, aproximarmos de Cristo e conhecer. Só que há aqui uma questão, que é que Jesus para tudo o que tem para fazer. Ele parou. E normalmente nós que somos mais religiosos ou que estamos há mais tempo da igreja, nós achamos que as coisas devem ser feitas de uma certa maneira. Jesus está-se a borrifar. Eu uso muito esta palavra, não uso borrifar. Para não dizer outra vez, não quer saber. Os discípulos tinham um plano. As pessoas que estavam à sua volta tinham um plano. É delas que de Cristo. Os discípulos queriam levar Cristo do lugar A para o lado B. Quando alguém toca Jesus que quer mais dele ou que quer alguma coisa dele, ele para e interrompe a festa. Isso não é religioso. Isso é uma igreja real, é a realidade das pessoas e nós precisamos ser assim. Precisamos quebrar programas para atender as pessoas. A semana passada tivemos alguém que desmaiou, ou quase desmaiou, nós não parámos o culto, mas muitos de nós parámos, deixámos de estar no culto. Eu, o Sérgio, a Patrícia e outras pessoas. O pastor, desistiu do culto.
Porquê? Porque o meu coração tomou-se de compaixão. E naquele momento o mais importante era ajudar a Bruna, por exemplo. Nós precisamos de fazer isso na nossa vida. Nós precisamos parar, ser mais como Cristo. Ele tem tantos exemplos práticos de que, ok, religiosidade, programa, coisas que estão a acontecer, toda a gente queria que ele fosse para um lado, mas bastou uma mulher tocar e que não queria ser notada e ele para o programa. Um outro episódio, Jesus está a ensinar numa casa. Ele está a ensinar numa casa, a casa estava tão cheia que as pessoas estavam todas lá fora. Então era importante aquilo que ele estava a dizer. Toda a gente queria ouvir o que ele estava a dizer. Há uns loucos que têm um amigo doente, reparem, o que é que eles fazem? Eles destroem o teto da casa e fazem descer o doente aqui pelo meio, onde Jesus está a pregar. Se fosse hoje nós, entrasse aí alguém a precisar de uma oração, de um milagre, nós dizemos, depois do culto. Deixa a gente fazer o culto, depois do culto a gente conversa. A gente precisamos combater isto. Jesus parou o programa, ele disse, o que é mais importante? É perceber o que é que eles estão a fazer. Então nós temos que estar ligados com a videira, com Cristo. E há coisas que nós até fazemos como igreja, que vamos ser muitas das vezes envergonhados por esta videira, porque nós às vezes distraímos e apenas queremos ter o programa a correr. Não, nós precisamos. Eu quero ser um pastor e quero estar numa igreja onde nós temos esta vontade para nós percebermos aquilo que é essencial. E se Jesus fez, nós podemos fazer. E se Jesus deu importância àquela mulher, nós podemos dar importância a todas as mulheres e todos os homens que interrompem os nossos programas. Cancelar um culto para tratar de alguém. E se for preciso isso trouxer à nossa vida, nós vamos fazê-lo. Sem problema nenhum. Espero que vocês não fiquem ofendidos. Porque eu estou-me a borrifar. Estou a brincar. Então, as visitas este pastor está a borrifar para ti. Permanece assim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, nesse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Mas nós podemos fazer muita coisa estando ligado nele. E muita coisa dele. Ligado com ele. Que tem a ver com ele. Que reflete ele. Que faz lembrar ele. E não é bom nós chegarmos a casa e nós dizemos assim, eu hoje fiz lembrar Cristo. Eu fiz uma coisa que parece mesmo que foi Cristo que fez. Ele fez isso e eu fiz a mesma coisa. Eu parei a minha vida. Eu parei para dar atenção a alguém. Mas isso trouxe-me complicação no resto do dia. Não interessa. O que me interessa é o quê? Eu estou ligado com a videira. Eu estou a dar frutos da videira. E isso tem que mexer connosco. Então, se permaneceres em mim e as minhas palavras vão permanecer a vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nós já vamos esmiuçar isto um bocadinho mais. Nisto é glorificado o meu Pai. Deus é glorificado porque nós vamos dar, em que deis muitos frutos, em que nós demos frutos da videira. Então Deus vai ser glorificado porque isto faz parte do plano de Deus. Nós vamos glorificar a Deus se nós nos ligarmos com Cristo e se nós começarmos a fazer o que Cristo fez, nos tornarmos cristãos. Imaginem. Então o Pai vai ficar contente, Deus vai ficar contente. Ele diz, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei na forma como eu amo as pessoas. Permaneçam. O permanecer é uma palavra que eu quero que vocês guardem hoje. Então, se guardardes os meus mandamentos, se vocês fizerem aquilo que eu vos digo que vocês têm que fazer, se vocês permanecerem no meu amor, permanecer no meu amor, assim como eu também vos tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor eu permaneço, diz Jesus. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, o gozo de quem? O gozo de Jesus, de Cristo. Para que a alegria, o gozo, a paz, este gozo é uma palavra muito gorda quando se fala acerca de Cristo. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, em nós. E o nosso gozo seja completo. E às vezes nós andamos à procura de felicidade, de concretização. Andamos tristes, andamos abatidos, deprimidos. E Jesus diz assim, olha, vocês querem que o vosso gozo seja o meu gozo? Vocês querem ter um gozo completo, independentemente das circunstâncias. Liguem-se a mim, aprendam de mim, amem como eu amo, sigam os meus mandamentos, permaneçam, vivam ligados, consumam desta seiva que sai desta árvore. Esta metáfora, a videira, os ramos e o agricultor,
E nós muitas vezes cometemos o erro de dizer, eu sou a videira verdadeira. E às vezes nós usamos a questão do verdadeiro para pensarmos nas videiras falsas que existem na nossa vida. E elas existem. Existem outras árvores que nos alimentam. Mas aqui Cristo não estava a falar especificamente disso. Cristo estava a falar como oposição a uma videira que Deus tinha falado lá atrás. Ele tinha falado acerca do povo de Israel. E vocês podem ler isto claramente no Salmo 80, do versículo 8 ao versículo 16, onde Deus diz assim, onde o salmista diz assim, videira ou vide de Deus. Então este plano de videira, de árvore, de fruto, isto é uma coisa que vem, ideia de Deus. Em Jeremias 2:21 diz assim, eu mesmo te plantei como videira excelente. Isto está em Jeremias 2:21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como depois te tornaste para mim uma planta degenerada. Isto fala acerca do povo. Então há um risco de nós nos tornarmos uma videira que desagrada a Deus. Uma vide, o povo de Israel fez isso. Então só há uma forma de nós nos ligarmos a alguma coisa que é incorruptível, que não se corrompe como o povo, que não se estraga, que não se torna uma árvore que não agrada a Deus. E essa figura é Cristo. Jesus traz a videira verdadeira. E ela é a videira incorruptível. Aquela videira não se vai estragar. A mensagem e a seiva que sai daquela árvore sai do coração de Deus para as nossas vidas. E por isso é que ele diz assim, eu sou a videira. E esta vai permanecer. Esta não vai terminar. Eu sou o próprio Deus. Então vocês têm que estar ligados a mim. Então percebem, Deus tentou que o povo fosse ela própria a videira. E isso não vai funcionar. Nós não vamos conseguir sobreviver como árvores a solo. Nós temos que nos ligar às Escrituras, temos que nos ligar ao Pai, temos que nos ligar a Cristo. Então, existe alguma coisa que o versículo 2 diz, de João 15, que diz que todo o ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, há um cuidado de quem trata da videira, de que é suposto dar fruto. Ou seja, nós não somos ramos decorativos. Nós não estamos cá para decorar a igreja. Existem outras coisas inanimadas que estão por aí a decorar a igreja. O espaço, a estrutura. Mas Deus quer que nós sejamos ramos que dão fruto. E vocês podem pensar no fruto do Espírito, mas podem pensar em muitos outros frutos. Compaixão, amor pelo próximo, muita coisa que pode ser escorrida das Escrituras. Então, para que o fruto possa crescer, existem coisas em nós que vão ser necessário ser podadas. Sabem, nós enxertamos na nossa árvore, às vezes, na nossa vida, coisas que não têm que lá estar. Então, um bom agricultor, ele vai lá e vai cortar, vai podar. Também é natural que a videira que está a crescer torta, um ramo que está a crescer torto, existe uma figura que é a figura do tutor. Sabem, aquelas traves que vocês veem pegadas nas árvores, aqueles troncos de maneira mais grossos que vocês veem aí na estrada a segurar uma árvore que é jovem. Isso é um tutor. Chama-se um tutor. Então Cristo não só vai podar-te ao longo da tua vida, como Ele vai colocar algumas estacas na tua vida, que são pessoas que te vão ajudar a crescer da maneira certa, na direção certa, para o caminho certo. E nós precisamos destas pessoas na nossa vida. Existem muitas coisas que nós temos na nossa vida, muitas coisas antigas que nós temos que precisam de ser tiradas, mas nós também precisamos ser guiados em muitas coisas novas. E podemos tentar fazer isso sozinho, mas não é bom nós estarmos sozinhos. Crescermos sozinho não é bom. Então Deus vai tratar destes ramos. Ele não o corta no sentido de não prestas e estás fora. Não corta no sentido de podar. Ele vai e ele apara os ramos que não funcionam e tira. E a fruta o fruto vai começando a dar de outra forma. Eu não sei se vocês já viram, é comum haver a poda das árvores, das videiras, e nós vemos árvores que em momentos que estão a frutificar estão cheias de fruto e agora estão completamente depenadas. O meu vizinho
deu um desbaste, uma poda ao seu limoeiro, que o limoeiro basicamente desapareceu. Mas sabem o que é que está a acontecer? Tem lá um limão deste tamanho. Como é que é possível? Porquê? Porque a árvore ganhou força. Porque nós cortámos tudo aquilo que estava a consumir que era errado. Pequenos galhos que já estavam secos, coisas que não faziam diferença, foram cortados, que não tinham importância, e foram cortados, e a própria árvore ganhou força. Então pôde canalizar todo o alimento para aquilo que era o fruto que é suposto a árvore dar. E às vezes isso parece connosco. Nós temos coisas na nossa vida que nos desgastam, roubam tempo, atenção, disponibilidade, vontade, coração, para a gente darmos frutos. E estamos tão ocupados com essas coisas que não temos energia. E nós às vezes precisamos cortar essas coisas. Às vezes são mesmo coisas, são coisas que nós vemos, são coisas que nós fazemos, às vezes são amizades que nós temos. Às vezes nós andamos a entreter uns aos outros, sem propósito nenhum. E Deus está à espera que nós possamos podar a nossa vida, para nós darmos um fruto. É tão bom nós às vezes dizermos a um amigo, olha, eu não vou conseguir contigo esta semana, tipo, para a gente ir jogar futebol, porque eu preciso reorganizar a minha vida. E nós tanta força que a próxima vez que vamos para um amigo já não vamos só jogar futebol com ele. Vamos jogar futebol, mas vamos encher o coração dele de amor, da palavra. Só que às vezes não vamos jogar futebol, nada mais está a acontecer. E o nosso testemunho nem sequer é assim tão bom. Mas não é a nossa amizade. Vamos nós perder as nossas amizades, não é? Oportunidade que eu tenho de falar de Cristo, mas nunca fala de Cristo. Joga a bola. Não é? Então às vezes nós precisamos dar passos atrás para poder dar 2 passos à frente da forma certa. A poda precede o crescimento. A gente corta para crescer. Deus não poda pela aparência. Deus não poda a igreja para que nós possamos ser uma igreja mais bonita. Ela poda a igreja para que nós possamos crescer. Ela corta o pecado, corta os desperdícios. Ela tira o peso para que nós possamos dar frutos. Então, tu deves fazer um inventário da tua vida. Se hoje Deus me pedisse 3 coisas para eu podar na minha vida, o que é que eu dava? O que é que eu assinalava? O que é que eu marcava? Porque todos nós temos coisas para tirar. Todos nós temos coisas para limpar. Todos nós temos pecados para confessar. Todos nós temos desperdícios de tempo que podemos dar. Todos nós temos pesos que drenam a nossa alma. Sabem que existem pessoas que seguem outras pessoas nas redes sociais e apenas o que fazem é dizer mal das pessoas. É ir constatar o quão errada a pessoa está e vai dizer assim, nem essa pessoa está mesmo errada. Só que isso consome tempo. Consome a nossa alma. Irrita-nos. Quantas das vezes é que eu não vejo alguma coisa que deixa irritado? E eu vou jantar para a mesa e é verdade, os meus filhos sabem isso. Infelizmente sabem isso. E eu venho irritado com aquilo e aquilo me consome. E quem é que acham que vai levar com a minha irritação? É a minha mesa. Nós precisamos tirar estes pesos. Sermos mais sábios. E a sabedoria é nós sabermos tirar as coisas do sítio certo. Cortar e perceber, não, isto não me está a fazer bem. Então eu bloqueio muita gente no Facebook. Eu bloqueio quando eu vejo discursos de ódio entre irmãos. Eu bloqueio logo. Eu bloqueio. Porque ele vai-me consumir. Se essa pessoa está na igreja todos os domingos, ouve-me pregar e vem com essas parvoíces para aqui. E aquilo começa-me a consumir. Eu disse, Senhor, ajuda-me. Dá-me a tua paz, Senhor. Não me des força. Não me des força agora, Senhor. Dá-me da tua paz. Dá-me do teu amor. Liga-me com a videira, Senhor. E eu tenho que cortar isso. Porque isso vai-me consumir. Vai-me consumir. E depois aparece alguém com uma necessidade mesmo real e eu não tenho forças. Amém? Vamos ser sábios. O mandamento central é permanecer. E este permanecer não é um permanecer... Não é uma festa. Nós não estamos a ser convidados para um evento onde nós vamos e depois saímos. Este permanecer é mais um habitar. Este permanecer em mim é habita em mim. E quando nós habitamos, quando nós visitamos, ou quando nós vamos de férias para uma casa, nós estamos na casa. Nós não sabemos como é que as coisas funcionam. Ao fim de 3 ou 4 dias já passamos a conhecer melhor a casa. Mas quem vive em casa, quem tem uma casa onde vive, nós habitamos lá. Nós sabemos todos os segredos da casa. Nós sabemos as gavetas que precisam daquele pontapé para abrir. Nós sabemos da porta que não fecha e que nós temos que dar um encontro de ombro. Tu também tens uma porta dessas, não é? Nós sabemos das gavetas, daquelas gavetas que têm tudo e não têm nada.
Nós sabemos disso. Sabem porquê? Porque nós habitamos lá. Porque iramos lá dentro. Porque nós conhecemos os cheiros da nossa casa. Vocês, quando entram na casa de alguém, um aroma, um cheiro, vocês conseguem detectar um aroma diferente. É o cheiro daquela casa, ok? Vocês podem gostar ou não gostar, é indiferente. Porque é o cheiro daquela casa. As pessoas que vivem lá não notam. Porquê? Porque elas habitam. Aquilo faz parte deles. Se nós habitarmos em permanecermos nele constantemente, estes cheiros, estes aromas, estas coisas da casa vão ser naturais para nós. E é isso que quer dizer, permanecer em mim e a casa vai permanecer em vocês. Vai se entranhar em vocês. Nós não vamos estranhar. Então há frutos que nós não vamos produzir porque nós não habitamos. Nós não permanecemos. Nós somos visitantes da casa. Alguns de nós somos só visitantes ao domingo. Alguns de nós visitamos a palavra de vez em quando. Alguns de nós visitamos a palavra quando uma aplicação... Olha, a minha aplicação da Bíblia estava-me a enviar uma mensagem que assim, é tempo de orar. Sabem o que é que eu fiz? Eu desliguei e disse, não és tu que mandas em mim. Sou eu que decido quando é que eu oro. Não. Porquê? Porque é isso que a sociedade vai fazer. Vai-te dizer quando é que tu tens que orar, quando é que tu tens que ler a Bíblia. Porque nós somos tão fraquinhos que nós perdemos vontade própria de habitar na casa. Já é alguém que nos diz quem é que tu tens que orar. Já é alguém que te diz quando é que tu tens que ler a Bíblia. Quando tu deves habitar é nessa casa. Então a Bíblia tem que estar contigo. A Bíblia tem que estar na porta do teu carro. Ou pode estar no teu telemóvel. A Bíblia, às vezes o facto de ser do telemóvel, é verdade que é prático. Que eu sou das tecnologias. Sabem disso. Mas a Bíblia em papel é outra coisa. A Bíblia envergonha-nos. A Bíblia que está na vossa mesa de cabeceira envergonha-vos todos os dias. Que ela está a dizer assim, eu estou aqui. E tu estás aí, eu estou aqui, tu estás aí, tu estás aqui. Nós pegamos um telemóvel, estamos aqui a assistir ao culto e vem aquela notificação do Instagram que aparece lá. E a nossa mente foge. Acabou, morreu. O que o pastor estava a dizer, a palavra já foi. Então, palavra, permanecer, habitar, conhecer o cheiro. Até a Bíblia tem cheiro. Até as folhas da Bíblia têm cheiro. Até o papel tem cheiro. Então o mandamento central é nós permanecermos. A permanência não é um esforço para nós darmos frutos. A permanência vai resultar em frutos. Então às vezes nós queremos permanecer para ter frutos. Fazemos quase campanhas de permanência. Fazemos vigílias, fazemos coisas propositadas porque queremos ter frutos, enquanto a palavra que dizia assim, não, os frutos vão aparecer se tu viveres comigo. Se tu habitares na minha casa, se tu consumires, leres a minha palavra, se tu orares, se falares comigo, se tu me respirares, esses frutos vão aparecer naturalmente. Tu vais parar o teu dia para dar atenção àquilo que é mesmo realmente necessário. Tu vais olhar com olhos de compaixão. Tu vais falar do Evangelho no momento certo, no momento exato daquela pessoa que tu estás a respirar-me. E eu vou-te dizer, é agora. É afrontar essa pessoa. E não quando nós queremos. Então, nós podemos ter coisas práticas. Nós podemos, de manhã, fazer um compromisso connosco. E quando nós acordamos, nós oramos. E nós temos uma oração de graça a Deus por tudo aquilo que já... É tão simples. É abrir os olhos e orar ao Senhor. E começarmos a respirar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este novo dia. Obrigado pela oportunidade, ou de trabalho, ou que eu não tenho trabalho, mas tenho pernas para me levantar para ir à procura de trabalho. Nós podemos parar ao meio-dia para comer, e nós podemos parar e agradecer novamente ao Senhor. Podemos sim usar o telemóvel e ler um texto, fazer um devocional. Nós podemos no fim do dia agradecer por tudo aquilo que temos. Quantas das vezes é que nós estamos à mesa e eu olho para a minha família e eu oro ao Senhor no meu coração e digo, Deus, obrigado. Obrigado mesmo, Deus. Tu és um Deus bom, porque Tu nos dás isto, nos dás família, nos dás mesa. E às vezes a minha mesa está cheia de pessoas que nem sequer são família de sangue. E eu oro na mesma, Senhor. Obrigado, Senhor. O fruto aparece quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Porque o fruto é resultado da permanência. Mas sabem, aquilo que nós queremos, as nossas vontades, é igualmente vontade da permanência. As nossas vontades estarem alinhadas com a vontade de Deus é fruto de uma permanência, de um habitar. Porque se nós não... Isto,
existe a probabilidade de nós pedirmos coisas que Deus não nos vai dar, se nós não habitarmos na casa. Existem mais probabilidades. Nós vamos pedir coisas e dizer assim, não me parece. Não. Deus vai dizer, não, isso não é para ti. Talvez é para o teu irmão, mas não é para ti. Mas se permanecerdes em mim, João 15:7, e as minhas palavras permanecerem em vós, habitar, tem este versículo que muitos irmãos gostam, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, se nós habitarmos em Cristo e se nós permanecermos nele, novidade, nós podemos pedir tudo. Sabe o que é que o Senhor vai fazer? Ele vai dar. Há aqui um twistzinho. É que se nós habitarmos nele e se nós permanecermos nele, se nós o respirarmos, nós só vamos pedir o que o coração de Deus quer. E isso faz toda a diferença. Nós deixamos de pedir coisas que Deus vai dizer assim, isso faz sentido, isso tem a ver comigo, faz. Não, boa, é mesmo por aí. Não, eu confirmo, podes fazer isso, podes fazer aquilo, podes avançar. Porquê? Porque nós estamos a pedir coisas que têm a ver com Ele, com o coração dEle. Então o velho homem, as nossas velhas vontades, vão caindo, vão se despindo. Isso há uma transformação da nossa alma, do nosso ser como homens e como mulheres. E alguns de nós estamos nesta caminhada há 20, 30 anos, ainda continuamos a pedir as coisas erradas. Alguns de vocês estão a começar essa caminhada e estão a perceber que precisam de pedir coisas diferentes. Porque o Espírito de Deus está a falar ao vosso coração e está a contender convosco, e está a lutar convosco. E vocês sabem assim, há qualquer coisa aqui de errado. Que eu estou a pedir coisas e não me sinto bem em pedir estas coisas. E o Espírito de Deus vai trabalhando isso em nós. Então, o habitar na casa de Deus, o habitar nas Escrituras, o habitar, o estar ligado com Cristo, faz com que nós nos liguemos mesmo com Ele, nos identifiquemos com Ele. Então, os nossos pedidos, os nossos desejos vão ser os desejos de Deus. Permanecer transforma os nossos desejos. E nós passamos a querer o que Deus quer. Então avalia hoje o que é que tu queres hoje. O que é que a gente quer da vida? O que é que a gente andamos a ansiar? Será que Deus não dá porque não quer, ou não dá porque não tem que dar? Ou porque não quer dar, ou porque não faz sentido dar? Será que nós estamos alinhados? Frutos. Esta semana, pensa quantos frutos. Tenta apanhar esses frutos para o teu cesto. Chega ao fim da semana e pensa assim, não, eu fui uma pessoa de compaixão, eu fui uma pessoa que olhou, eu fui uma pessoa que amei, eu fui uma pessoa que perdoei, eu fui uma pessoa que parei, eu fui uma pessoa que orei, eu fui uma pessoa que cuidou, eu fui uma pessoa que não julguei, mas não mirei, eu fui uma pessoa que não julguei mal dos outros por nada. Eu sou uma pessoa que teve domínio próprio, eu sou uma pessoa que lutou e no meio da dificuldade foi procurar a alegria do Senhor, a alegria da salvação. Eu fui essa pessoa. Nós precisamos chegar ao fim da semana, nós precisamos chegar ao fim do dia e olhar para os frutos que nós apanhamos. Senão somos árvores que não estamos a produzir nada. Produzimos muito para o nosso emprego, produzimos muito para o sustento da nossa família, mas nós não observamos o que produzimos para o sustento da nossa própria alma, da nossa fé. Como é que nós sabemos se estamos a progredir, se nós estamos a crescer, se estamos a amadurecer, se nós nunca olhamos para o cesto dos frutos? Nós precisamos, sim. E há cestos que estão vazios. E há cestos que têm muita coisa, mas se calhar o perdão não está lá. Sim, precisa de estar lá. Mas nós precisamos de acordar para isso. E perceber que Deus olha para isso. E que Deus sabe disso. E cada vez que nós levantamos as mãos, Deus está a dizer, não, sim, é verdade, tu estás-me a louvar, mas, perdão, tens tantas oportunidades que eu dei, tu não perdoaste. Tens tantas oportunidades para restituir e não restituíste. Tens tantas oportunidades para ser generoso e não foste. Assim como o contrário, quando nós levantamos as nossas mãos, Ele diz, eu sei que tu foste generoso. Sei que tu foste verdadeiro. Eu sei que tu foste honesto. Eu sei que tu te esforçaste. Eu sei que tu estás a lutar. Permanecer no amor, na obediência às Escrituras. A obediência flui este
este sintoma, este feeling de permanência. Se nós vivermos em casa e continuarmos sempre a viver na nossa casa, aquilo cada vez é mais casa, não é? Vocês são casados há pouco tempo, a vossa casa é cada vez mais casa, é cada vez mais família. Há mais quadros na parede, há mais fotografias, há mais história. A casa começa a ter marcas nossas, não é? Passamos e não sei se são vocês só, mas na minha casa existem certas áreas da casa, dos disjuntores onde nós ligamos, aquilo nós pintamos a casa, mas ao fim de um tempo aquilo começa a ganhar uma cor à volta, não é? Porquê? Porque a gente usa a casa. Há pessoas a viver dentro da casa. Às vezes a nossa casa espiritual parece que não mora lá ninguém, não há marcas, não há vida. E nós precisamos ter vida. O alvo de Cristo é que nós possamos ter uma alegria plena. É que Ele possa nos dar uma satisfação plena. Que de saber que Jesus flui através da nossa vida. A nossa alegria é saber que nós somos cristãos a sério. Somos aquela coisa mesmo a sério. Não é? Nós não temos aqui nenhum chinês, pois não? Não é somos cristãos do chinês. De marca branca. Não somos a coisa a séria. Somos a marca registada. Só que existem muitos cristãos que parece que são aquela linha branca. São cristãos, levantam as mãos, vão à igreja, estão juntos, tomam a ceia, dão o dízimo, fazem tudo, mas o que está lá por dentro a correr na seiva não é a seiva de Cristo. Não é a seiva. E nós podemos ser enganados. Nós podemos pensar que a pessoa é a marca a sério, mas Deus sabe que não é. Que é a maior tragédia. É a pessoa saber que Deus sabe que ela não é. Então o alvo de Cristo, a nossa alegria plena, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, o meu gozo completo, a minha plenitude esteja em vocês e o vosso gozo também seja completo. E o maior gozo que a gente pode ter, nós podemos respirar de peito cheio e dizer assim: eu esforço-me ao máximo. Eu tenho os meus problemas, as minhas questões, mas eu esforço-me ao máximo para ser cristão, para ser como Cristo. E eu consigo olhar para o meu cesto, eu vejo Cristo lá. Não vejo em tudo, é verdade, mas eu vejo Cristo. Eu vejo e consigo reconhecer e eu estou no caminho. Isso é uma alegria, é uma satisfação plena, é uma paz, como as Escrituras dizem, uma paz que só Deus é que pode dar, uma paz que o mundo não vai entender. Nós podemos deitar a nossa cabeça e dizer assim: eu tenho muita coisa ainda para mudar em mim, mas eu estou agarrado à árvore, eu estou agarrado ao sítio certo. E é isso que tem que fazer a diferença nas nossas vidas. O permanecer inclui permanecer na fé. Para nós permanecermos naquilo que é essencial na fé, na doutrina central e inegociável da fé. Isso é permanecer. Quando nós começamos a rodear doutrina, quando nós começamos a pensar em muita coisa à volta da doutrina e não pensamos em Cristo, então o nosso permanecer, o nosso habitar já está a fugir um pouco daquilo que Jesus pediu. Em 2 Timóteo 1,13 diz assim: mantém o padrão das sãs palavras de que me ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Paulo diz assim: tu tens que te manter, tu não podes fugir dessa doutrina, porque a partir do momento que tu começas a fugir e a fazer alguma coisa, tu vais te dispersar e tu vais deixar de permanecer naquilo que é a fé central. Mantém o padrão das sãs palavras, das palavras boas, saudáveis, que Paulo diz que de mim ouviste. Mantém-te nisso, foca-te nisso. E se tu te focares nisso, tu vais permanecer na tua fé. Vais ficar agarrado àquilo que é essencial e que é certo. E nós temos que viver agarrados ao essencial. Jesus morreu na cruz por cada um de nós que está aqui. Quer nós queiramos, quer não. Deus tinha um plano para a humanidade e deu a oportunidade à humanidade dela tentar se auto-justificar, ser boazinha, se fazer tudo reto conforme um livro. Não funcionou. Então Deus resolve isso para nós, colocando Cristo como aquele que é o próprio Deus, vem à Terra e Ele esteve entre nós, não peca, ensina como é que nós temos que fazer e Ele coloca à nossa frente perante Deus. Todos nós hoje, perante Deus, continuamos a ter pecado.
Cristo à nossa frente, só Cristo como mediador, só Cristo como um interface entre nós e Deus. E para isso acontecer, Ele teve que pagar esse preço, o preço do pecado. O pecado que todos nós já cometemos, o pecado das pessoas que já morreram cometeram e o pecado das pessoas que ainda vão nascer, os vossos filhos vão cometer. Cristo já pagou o preço, esse preço está pago. Não há preciso pagar mais nada. Só é preciso fazer o quê? Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelo nosso pecado e que Ele ressuscitou, porque Ele é o próprio Deus. Ele tem vitória, teve vitória sobre a morte, sobre aquilo que a humanidade não consegue resolver, que Jesus teve. E se nós conseguimos olhar por este Cristo para Deus, nós somos salvos. A nossa alma está salva, o nosso espírito está salvo. Nós vamos ter uma eternidade com Deus. Nós vamos viver essa salvação aqui na terra, tentando alcançar outros, deixando o perfume suave, o sabor de Cristo na vida das pessoas. E por isso é que nós somos cristãos. Permanecer na fé, permanecer no relacionamento com Deus. Só um versículo, orar sem cessar. Falem com Deus sem parar. Isso é habitar. Na vossa casa, na minha casa, há sempre alguém a falar, há sempre alguém a comunicar, há sempre alguém a dizer alguma coisa. Faz parte o habitar, o conversar. Isto é só um pormenor. Permanecer no relacionamento, habitar no relacionamento, habitar na comunhão. Nós somos uma expressão do corpo de Cristo. Então, nós temos que permanecer nesta comunhão uns com os outros. Ainda que seja difícil e às vezes muito chato, temos que ter comunhão uns com os outros. Paciência. A Bíblia pede para nós fazermos isso. 1 João 4,7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sim, o irmão tem um bigode feio e eu não gosto do bigode do irmão. Mas a Bíblia diz, se tu permaneces no amor de Deus, tu tens que amar o bigode do irmão. Pronto, paciência. É um esforço que Deus te pede para a gente termos comunhão, convivermos uns com os outros. Temos paciência, longanimidade, que é ter muita paciência, muita paciência, muita paciência. E sim, é verdade. E quando nós não temos paciência, nós chamamos o pastor, eu sei. Permanecer na palavra, habitar nas Escrituras, habitar nos mandamentos, permanecer nos dons, servir conforme o Espírito vai nos desafiando, habitar nos dons que Deus nos deu. Em 1 Coríntios 12,7 diz, a manifestação do Espírito, então o Espírito Santo capacita-nos, dá-nos manifestações à nossa vida individual, a cada um de nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Um dos resultados disso é que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então esse Espírito Santo diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando, ou seja, com o objetivo de um fim proveitoso. Não é para nós sermos considerados super espirituais. Isso é um engano. Quem anda aí de peito cheio, que está cheio de dons, Deus provavelmente vai furar esse balão qualquer dia. E tu vais te esvaziar. Porque o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo deposita essas coisas em nós para nós termos um fim proveitoso. Para que outros possam comer dos nossos frutos. Para que coisas possam acontecer com os dons que nós temos. Sejam talentos naturais, sejam dons espirituais que aparecem dados por Deus. É dado para nós aqui. É dado para cada um de nós, podemos usufruir. Permanecer nos dons, habitar nos dons, habitar na obediência nos mandamentos de Cristo e permanecer no amor. João 15,10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Há uma garantia que se nós não sabemos muito bem como é que devemos de amar as outras pessoas, ou o mundo, ou amarmos uns aos outros, João 15,10 diz assim, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês aprenderem de mim, como diz a palavra, que eu sou manso e humilde, e o meu fardo é leve, eu faço as coisas bem, se vocês fizerem como eu digo, vocês vão permanecer no meu amor, permanecereis no meu amor. Assim como eu, Jesus, diz, eu tenho guardado os mandamentos do Pai. Então nós temos que replicar aquilo que Jesus faz. E Jesus diz, e no seu amor eu permaneço. Então que a videira não seja só uma imagem poética, romântica das Escrituras na nossa vida. Ela existe para que nós possamos ser alertados, que nós possamos estar agarrados ao sítio certo. À videira verdade. Que já existiu outra videira, que se tornou uma videira falsa, uma videira fraca. Mas Jesus está a dizer que esta videira não...
o que tinha para morrer já morreu e ressuscitou. Já provou que é verdade. Já provou que é real. Já provou que quem está agarrado a mim dá frutos. Já provou que quem está agarrado a mim vive de maneira diferente. Já provou que quem vive agarrado a mim deixa de pensar com a sua própria cabeça, passa a pensar ligado à árvore, ligado a Deus, ligado à videira, ligado aos seus ensinos. E no fundo é tudo isto que nós queremos. Nós queremos ser cristãos, nós queremos amar, seguir e servir a Deus. Mas para isso precisamos habitar, não visitar. Precisamos permanecer e não estar de passagem. Amém, igreja? Que o Senhor firme estas verdades nos vossos corações e que Ele vos possa fazer crescer segundo a proporção que vocês precisam, cada um de vocês individualmente. Vou chamar o grupo de louvor. Nós vamos continuar o nosso programa, mas convosco ainda antes de terminarmos, está bem? Vamos ficar de pé então? Então fecha os teus olhos, tenta-te abstrair da pessoa que está ao teu lado, das pessoas que estão ao teu lado, e pensa em ti como um ramo que ou está ligado a uma videira, ou está ligado a alguma coisa, ou é um ramo que está solto, não está ligado a nada, está ligado ao mundo, está ligado à vida. Esta casa e a Bíblia, as Escrituras que nós acreditamos, a fé que nós acreditamos é que nós temos que estar ligados a Cristo. E, consequentemente, nós estamos ligados a Deus. Estamos ligados a esta videira que nos faz crescer, criar outros ramos, a desenvolver e faz dar fruto para outros que possam consumir, possam comer, possam desfrutar. Então nós precisamos de fazer esta avaliação das nossas vidas. E se tu hoje estás aqui entre nós e nunca pensaste nisso, ou nunca te foi apresentado isso, gostava que tu hoje pudesses fazer isso, pensar em ligar a tua vida a uma videira. Não uma videira qualquer, mas à videira, à árvore da vida. Então se faz sentido para ti tu te ligares a Jesus, fruto daquilo que Ele também fez na cruz, por cada um de nós, tu hoje podes fazer uma oração muito simples. E uma oração é uma declaração a Deus, uma conversa com Deus. E dizer do teu lugar, do teu coração, do teu íntimo, dizer: Deus, eu estou arrependido dos meus pecados. Deus, eu quero me ligar a Ti através de Cristo. Eu creio que Ele é Jesus, o Cristo, o Senhor, o Salvador da minha alma. Que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Que Ele venceu a própria morte para que eu me pudesse relacionar contigo, Deus. Ele pagou todo o meu pecado de uma vez por todas. Então aceita o meu coração. Eu quero habitar na tua casa. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. E se tu fizeste esta oração, podes no fim vir ter comigo e eu quero orar contigo ainda. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela forma como ela nos aponta, nos empurra para um relacionamento contigo, Deus. A forma como ela clarifica, Senhor, claramente que nós ou pertencemos à casa, ou nós somos habitantes da casa, ou somos meras visitas, Deus. Passageiros, nómadas da fé, Senhor. Então nós queremos ser habitantes, permanecer na tua palavra, Senhor. Habitar, consumir, Senhor, as tuas palavras, nós queremos te replicar, nós queremos te imitar, nós queremos chegar ao fim do dia e ser nós mesmos, nos identificarmos contigo, com coisas que tu fizeste, termos os teus traços. Então ajuda-nos a nós habitarmos, permanecermos, sermos fiéis às Escrituras, Deus. Ajuda-nos a permitir-nos que hajam tutores na nossa vida, pessoas que nos vão ajudar e nos vão endireitar. Senhor, ajuda-nos a aceitar a poda, Senhor, os cortes que tu fazes e tentas fazer a cada domingo, a cada palavra, a cada coisa, a cada oração, e que nós não deixamos. Ajuda-nos a aceitar isso. Que esta tua palavra possa produzir fruto, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque esta palavra foi palavra da boca do teu Filho Jesus.
para as nossas vidas. Te agradecemos tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.